Olá, pessoal do nono ano, professor JJ com vocês, que saudade de todos. E aí, aproveitando bem esse período de quarentena, lembrando que quarentena não é período de férias, hein? Então temos atividades, façam todas elas, tá bom? Estudando muito, eu estou lendo muitos livros também, olha só o livro, deixa eu mostrar para você o livro que eu escolhi para ler nessa quarentena, olha aqui. A História de um Samurai é um clássico da literatura japonesa chamado Musashi. Pequenininho, mas gostoso demais da conta. Estou lendo aqui também alguns outros livros no tablet, no Kindle, enfim. Então, estamos aí também aproveitando para ver algumas séries, aproveitando a minha família, espero que você esteja aproveitando também, tá bom? Então vamos lá? Nas nossas últimas aulas estávamos estudando os pronomes, ok? Agora está na hora de nós colocarmos esses pronomes na frase de modo correto. Então, o nosso conteúdo, virando aqui o celular, preparando aqui para você aqui, olha só, pronto. Então, vamos estudar a colocação pronominal, legal? Como é que tá chegando aí? Deixa eu ver, aí ó, pronto, acho que ficou legal, né? Colocação pronominal, então vamos lá. Olha só, quando nós usamos a língua portuguesa, é importante a gente trabalhar os pronomes oblíquos corretamente na sua colocação. A sua colocação muitas vezes é determinada pela eufonia, ou seja, pela sonoridade da frase. Então, nós em muitos casos falamos de uma forma e escrevemos de outra. Então é importante a gente saber a colocação pronominal correta, tá bom? Continuando aí nosso slide. Bom, só vamos lembrar, os pronomes que nós estudamos, os oblíquos, alguns são me, te, se, nos, vos, lhe e lhes. Esses são os oblíquos átonos. E em uma frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições em relação ao verbo. Eles podem vir antes do verbo, no meio do verbo, isso mesmo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então, nós vamos ver algumas orientações para essa colocação pronominal, ok? Continuando aí. Veja bem, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Opa! Só ajeitar aqui para você ver legal. Aqui, pronto. Olha só. Nós temos o primeiro caso, que é a próclise. Olha só esse nome, próclise. A próclise é quando o pronome está antes do verbo. Então, nós temos alguns casos aqui de próclise. Bom, usa-se a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo. Ou seja, o som vai atrair o pronome para antes do verbo. Em que casos? Primeiro, palavras de sentido negativo. Palavras de sentido negativo, não, nada, nem, nunca, etc. Quando a frase tiver uma dessas palavras com sentido negativo, nós temos próclise. Olha aqui. Olha o verbo aqui, preocupava. O pronome veio antes do verbo. Ó, isso é um caso de próclise. Aqui a palavra de sentido negativo. Ó, nada nos preocupava naquele tempo. Então, se o pronome viesse após o verbo, estaria errado. Eu não poderia dizer nada preocupava-nos naquele tempo. Preocupava-nos, não. É
nada nos preocupava. Então, próclise é quando o pronome vem antes do verbo. E quando que ele vem antes do verbo? Quando temos palavras de sentido negativo. Segunda regra, advérbios não seguido de vírgula. Toda vez que eu tiver um advérbio, hoje, aqui, sempre, talvez, primeiramente, muito, etc., sem vírgula, então eu tenho um caso de próclise. Ó, hoje é um advérbio de tempo. Me arrependo do que fiz. Eu não posso falar hoje arrependo-me. Não. É caso de próclise. O pronome átono oblíquo, ele vem antes do verbo. Então, nós temos dois casos já. Palavra de sentido negativo vai dar próclise. Advérbios não seguido de vírgula também vai dar próclise, ok? Estamos acompanhando aí, sim ou não? Tamo junto? Deixa eu arrumar aqui mais, pra ficar mais legal. Eu tô meio encucado aqui. Não sei se tá legal, assim, sei lá. Tá bom? Melhorou? Conversa comigo, gente. Aí, acho que... Não sei se... vai lá. Terceiro, quando nós temos conjunções subordinativas, nós estudamos no início do ano. Uma conjunção subordinativa é aquela que separa duas frases, a oração, duas orações, a oração principal da oração subordinada. Então nós temos uma lista aqui, quando, embora, se, como, para, quem, ó. Embora me sinta me sinta culpado, ao verbo aqui, ó, sinta, né, de sentir, né? Não pedirei desculpas, eu não posso falar só, embora sinta-me culpado, não. Eu tenho uma conjunção, após ela nós temos então o pronome e depois o verbo, caso de próclise. Então, você vai ver vários casos de próclise no seu livrinho. Olha só, nós temos também... Quando tivermos pronomes relativos, que, quais, onde, qual. Toda vez que tivermos um pronome relativo, nós teremos próclise. Olha aqui. Ficamos em uma colina de onde, ó, pronome relativo, se avistava o mar. Então, nós temos aqui um pronome átono antes do verbo. Eu não posso falar assim, ó, colina de onde avistava-se o mar. Não. Então, antes de pronome relativo, caso de próclise. Pronomes indefinidos, também pronomes demonstrativos. Então, toda vez que eu tiver pronomes relativos indefinidos e demonstrativos, eu tenho próclise. Por exemplo, demonstrativo, este, esta, aquilo, aquele, enfim, ó. Aquilo, ó, o verbo que fez. Então, eu tenho o pronome demonstrativo e eu tenho, então, caso de próclise, ó. Próclise, antes do verbo, aquilo lhe fez, muito bem, eu não posso falar aquilo fez-lhe, não é próclise, então aquilo lhe fez muito bem. Tamo junto ou não? Vamos lá. Pessoal, então, nós temos aí vários casos de próclise, no seu livro também tem. Então você vai estudar esses casos de próclise, um a um. Claro que eu não vou fazer um vídeo falando de um por um aqui, senão nosso vídeo vai ser de 1 hora, tá? Mas no seu livro tem cada caso de próclise, você vai estudar um, por favor, e memorizar. Quando é que eu tenho mesóclise? Mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo. No meio. Lembrando que essa colocação não é facultativa, ela é obrigatória. Quando? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, ok? Então, olha só. Entregar-te-ei os documentos hoje, ó, futuro. Tá vendo só? Futuro, entregar-te-ei. Você pode ver, ó. O verbo seria entregarei. Eu parti o verbo no meio e pus o pronome aqui, ó, bem no meio do verbo, ó, por isso que se chama mesóclise. Dar-lhe-iam. Não seria dariam, né, sem o lhe? Então, caso de mesóclise, ó, dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Nós temos aqui o futuro do presente, futuro do pretérito. Atenção para a observação. Se houver uma palavra que exija
próclise, por exemplo, o não, lembre-se que palavras negativas exigem próclise. Então, eu terei então a próclise, ela vai vencer a mesóclise. Então, olha só, o verbo aqui é futuro, tá vendo? Então você não colocou aqui, ó, o ti no meio. Por quê? Porque ela tem uma palavra negativa. Então volta para a regra de próclise, ó, antes do verbo. Não te entregarei os documentos hoje. Então, resumindo, mesóclise você vai usar no futuro do presente, futuro do pretérito, desde que não fure nenhuma regra da próclise. E por último, a ênclise. Ênclise é quando o pronome está depois do verbo. Depois do verbo. Agora, presta bem atenção. Nós temos vários casos também. Não dá para te falar de todos os casos, tá bom? Vou te explicar alguns aqui e você estuda o resto em casa, que são facílimos. A ênclise é quando o pronome vem após o verbo. Quando? Primeiro, toda vez que eu tiver uma oração começando com verbo, o pronome vai vir depois do verbo. Olha aqui, entregou-me os documentos hoje. Eu não posso pôr esse pronome antes. Me entregou. Lembre-se, eu não posso começar frases com pronomes oblíquos, apenas com pronomes pessoais do caso reto. Então aqui vai dar ênclise automática, ó. Entregou-me. Então eu não posso ter uma próclise aqui. E eu também não posso ter uma mesóclise, porque o verbo está no passado. Olha só, toda vez que eu tiver um verbo no imperativo afirmativo, dando uma ordem, um conselho, enfim, eu também terei ênclise. Por favor, eu não posso falar nos diga o que aconteceu. Não, porque o verbo é uma ordem. Então tem que ser ênclise. Diga-nos o que aconteceu. Diga-nos o que aconteceu, ok? Vamos embora. Mais observações. Se o verbo estiver no futuro, então temos que usar mesóclise. Mesmo gagueira, mesmo se estiver no início da oração. Então, se ele estiver no futuro, a gente cai para a regra de mesóclise. Entregar-te-ei os livros amanhã. Fica bonito, hein? Fica ou não? Ah, fica demais, pessoal. Então, olha só. Nós temos casos de próclise, mesóclise e ênclise. As próclises são feitas quando o pronome vem antes do verbo. A mesóclise no meio do verbo. E a ênclise após o verbo. Então você vai, voltando aqui para a telinha, para nossa tela maravilhosa. Olha aqui. Você vai abrir o seu livro no capítulo 3. Está conseguindo visualizar aqui, ó? Capítulo 3. Capítulo de colocação pronominal, tá bom? Então você vai abrir o seu livrinho, vai ler, olha aqui, ó, a teoria legal. Aqui você pode ver, não sei se tá dando para você